Olá, eu sou Paula Bassi e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. Neste episódio, recebemos Roberto Francini Júnior, delegado do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo e conselheiro do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Formado em 84, ele tem trajetória profissional diversificada, que une educação física, pedagogia e um forte compromisso com a sustentabilidade. Desde 2001, atua como professor na Prefeitura Municipal de Ubatuba. Roberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso podcast. Paulo, eu que agradeço o convite, me senti muito honrado de poder estar aqui, então é um prazer poder contar um pouco do que foi a minha vida depois de ter sido aluno da educação física. Prazer é nosso e eu queria começar perguntando, sobre essa relação que você construiu na sua carreira entre educação física e sustentabilidade. Então, a questão da sustentabilidade que você destacou, eu consideraria mais, que eu me considero mais um ambientalista. Eu antes falava que eu era um sustentabilista na época que veio esse termo. Mas daí eu acabei fazendo um mestrado, e nesse mestrado eu estudei bastante em políticas sociais a questão da sustentabilidade. E aí a sustentabilidade, na realidade, ela não cabe dentro desse modelo econômico que a gente vive. Porque existe dentro das linhas teóricas que a gente estuda uma contradição no próprio capitalismo. Então, a segunda contradição do capitalismo, ela trata da dificuldade que você tem em crescer continuamente, né? A Terra é um planeta finito e a gente não tem como ter recursos naturais indefinidamente. E no capitalismo isso é tratado como se fosse uma coisa que pudesse acontecer. Então, dentro do modelo capitalista, não cabe a sustentabilidade. A gente pode buscar equacionar situações onde a gente se preocupe com a questão social, ambiental e econômica, mas a gente tem que mudar este modelo e tem que mudar a forma econômica para poder realmente atingir a sustentabilidade. E isso veio da minha história, dentro da própria educação física, no sentido de como eu cheguei na educação física. Acho que é legal falar um pouco sobre isso. Eu sou um fã do Jacques Cousteau. Para os mais jovens, acho que eles não conhecem, mas o Jacques Cousteau, ele era um pesquisador francês, mergulhador. E, como mergulhador, ele mergulhou até em rios, na Amazônia, fez documentários maravilhosos. E dentro desse contexto, eu me apaixonei por esse tipo de movimento e resolvi fazer oceanografia. E passei lá no Rio Grande do Sul, com 18 anos de idade, fui para o Rio Grande do Sul e passei em oceanografia. Fiquei lá um mês, porque eu fiquei perguntando, eu quero mergulhar, quando a gente mergulhar para pesquisar, sabe aquela coisa de interesse pela atividade, né? Por conta dos filmes, da beleza natural e tudo mais. E aí falar, olha, mergulhar, você vai ser rato de laboratório, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar pesquisando. Mergulhar, talvez, no último semestre, você faça algum curso, se na sua especialização for. Eu falei, e o que eu tenho que fazer para ser mergulhador? Vai fazer educação física. Aí eu acabei abandonando lá no Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, fiz um cursinho e passei na USP, em educação física. O objetivo era ser mergulhador. Só que quando a gente entra para a área da questão de desenvolvimento motor e de consciência da aprendizagem motora e de tudo que a gente aprende na educação física, eu acabei me apaixonando pela educação física como um todo, né? Os esportes e tudo que a gente teve contato com relação ao conhecimento. E a parte de mergulho ficou meio que adormecida um pouco. E eu me voltei muito para questões de formações alternativas, né? Então, dentro da própria educação física, eu sempre me aproximei de professores que tinham uma pegada mais voltada para as questões corpóreas alternativas. Então, professores que trabalhavam questões da Gerda Alexander, para a gente trabalhar uma questão de eutonia, antiginástica, e eu fui um pouco por essa área, acabei me tornando massagista. Então, a parte do mergulho que me provocou, acabou que eu depois só retomei isso um pouco mais para frente, quando eu acabei... São Paulo é uma cidade que é muito... Naquela época, né,
década de 80, era uma cidade muito poluída, e aí a gente optou, eu e minha esposa, por mudar. A gente queria sair de São Paulo. E surgiu uma oportunidade de a gente ir para Ubatuba, e aí, indo para Ubatuba, aí despertou toda essa parte ligada a meio ambiente, e a sustentabilidade veio depois, né? O termo sustentabilidade é usado mais recentemente. Eu estudo, a gente conversa bastante sobre isso, eu pesquiso bastante, mas a gente tem que sempre guardar essa proporcionalidade de que buscar a sustentabilidade dentro do modelo capitalista, desenvolvimentista, é contraditório, não tem como. Então a gente tem que tentar achar outras saídas, mudar o modelo econômico, trabalhar com a questão ambiental de uma outra forma para poder chegar na sustentabilidade. Entendi. Do mergulho eu ia falar isso, você abandonou essa ideia no começo, mas depois você retomou, né, como mergulhador, assim, a sua... Sim, aí o que aconteceu? Indo para Ubatuba, eu acabei me envolvendo, eu fui como professor de Estado, né? Mas eu fiz um pacto familiar e montei uma pousada lá em Ubatuba. Então, eu me formei em 84, de 84 até 87 eu trabalhei como profissional de educação física, fui professor na Escola da Vila, né? Foi uma experiência muito rica, e de lá eu acabei, por essa questão de poluição, eu morava no centro da cidade de São Paulo, eu morava perto da Praça do Correio, eram os maiores índices de poluição que tinha na época, né? Aí a gente falou, olha, não dá pra gente viver aqui, vamos procurar um outro local. E aí eu, num primeiro momento, queria ir para o Nordeste, e a minha esposa falou, não, eu quero ficar no eixo Rio-São Paulo. Eu tinha um terreno herdado, né? Sou privilegiado, né? Nesse mundo que a gente tem hoje. Estava vendo até uma matéria hoje sobre essa questão dos boomers, né? E dentro dessa possibilidade, a gente acabou construindo o que a gente chamou de uma base de operação de mergulho. E a gente montou uma pousada e eu me formei instrutor de mergulho nesse meio tempo e fiquei trabalhando aí. Aí eu me formei em ecoturismo, me dediquei à questão do ecoturismo, mas eu nunca abandonei dar aula. Eu sempre gostei. Então, eu sempre fiquei no estado durante um tempo. Passei um tempo onde eu ficava trabalhando outras coisas, não necessariamente ligadas à questão motora, né? Como trilha, por exemplo, mas eu parei um pouco de dar aula. E depois retomei isso em 2001, quando teve um concurso na prefeitura, e aí eu falei, eu vou arriscar porque era uma coisa que eu gosto. Economicamente também, a gente estava passando pelo Plano Real, teve uma série de situações econômicas que acabaram me caminhando um pouco para esse lado. E aí em 96 me formei instrutor, comprei um barco, trabalhei com isso até 2008. E foi onde eu tenho uma riqueza de experiência muito grande lá com mergulho. Continua sendo a minha paixão, eu continuo como instrutor, não tenho trabalhado muito como instrutor, mas eu continuo como instrutor e é onde eu me sinto muito realizado. O mar é uma outra experiência de vida, né? Respirar debaixo d'água é uma experiência muito única. Eu só posso imaginar, porque eu nunca fiz mergulho. Devia fazer. E você, as aulas de educação física, você ainda dá aulas de educação física? Eu me aposentei agora no começo do ano, em abril. Então, eu trabalhei desde 2001 até agora, né, em 2023, como professor de educação física. E a minha paixão, desde a época de formação, sempre foi trabalhar com crianças pequenas. Então, eu era profissional de educação física do primeiro ao quinto ano, e sempre trabalhando com criança. E na época da faculdade, uma das experiências que eu tive foi como técnico de natação, em escolinha de natação, lá no São Paulo Futebol Clube, o que me gerou um vínculo com essas crianças, né? É uma faixa etária que eu me identifico bastante. E aí eu acabei me dedicando a isso e fiquei dando aula até agora que eu me aposentei. Nesses últimos 2 anos eu ainda trabalhei como diretor de supervisão pedagógica, como um cargo de confiança na prefeitura, e aí pude também entender um pouco de como funciona todo o sistema administrativo
das prefeituras, né? Que dá para extrapolar isso de uma maneira geral. Então, foi um pouco dessa trajetória que me levou a continuar com o mergulho, manter o meu pé dentro da escola, muito de uma paixão pelas crianças e uma paixão pela atividade física, sim. E você acha que, né, então a sua trajetória é permeada, né, por esses dois ângulos, né, atividade física, educação física e o meio ambiente. Você acha que o esporte e o exercício físico, a educação física, podem contribuir de alguma forma com a preservação ambiental? Com certeza, no sentido da possibilidade que você tem também de conhecimento do seu corpo. Eu acho que quando a gente entende todo o funcionamento do nosso corpo, a gente começa a entender a necessidade de você ter um meio ambiente saudável para você poder estar saudável, né? Vou antecipar até uma das questões que talvez você fosse me fazer, que é a questão de como as pessoas praticarem atividade física em locais poluídos, né? Isso é uma contradição muito grande, né? Existem recomendações hoje que você, quando vai fazer atividade física em local que é poluído, procurar horários em que você tenha menos exposição à poluição e sempre procurar áreas verdes, porque onde você tem área verde, você tem um pouco menos de poluição, mesmo de questões térmicas, né, para você poder manter uma atividade de uma maneira que você possa realmente fazer com que a sua atividade física cause bem para a sua saúde. E se você tem isso como uma situação para a vida, eu acho que aí você acaba se mobilizando para poder buscar lutas, porque existe um campo de luta, né, com relação à questão do desenvolvimento. Então, você buscar lutas que possam garantir espaços que sejam adequados e legislações que sejam adequadas para que a gente tenha menos poluição, para poder ter uma vida mais saudável. Práticas como, por exemplo, o mergulho, ou eu imagino que em Ubatuba tem bastante trilhas em matas, você acha que é um tipo de atividade física que pode despertar uma consciência nos praticantes? Acho que depende muito também de quem promove, né? Eu já tive situações onde a gente debateu questões dentro do município, onde as pessoas faziam trekking, mas aí você pega uma trilha e coloca 500 pessoas para fazer trekking naquela trilha, né? Aí depois que quando você vai visitar a trilha, você vê o estrago que isso causa, né? Então, para você poder ter atividades físicas, vamos assim dizer, dentro de ambientes naturais, você tem que analisar sempre qual que é a capacidade de suporte daquele ambiente para que o número de pessoas seja adequado, para que o tipo de atividade que você vai estar praticando não vá causar dano ao meio ambiente, e aí seguir regras nesse sentido. Quem faz a orientação disso é que pode estar, de alguma maneira, trazendo isso para a consciência das pessoas, né? Muita gente vai porque quer fazer atividade física, não se preocupa em ouvir o que está acontecendo, né? Quando você está numa trilha, você tem todo um som da natureza, que é super importante que a gente se ligue nesse som da natureza. É importante que você entenda que determinadas práticas que você possa estar fazendo, de coletar coisas ou quebrar coisas, né, durante o caminho que você está fazendo, pode prejudicar o meio ambiente. Então, acho que as orientações levam a isso. Na minha atividade de mergulho, eu sempre busquei essa questão de você trazer a necessidade de você manter o meio ambiente saudável, porque hoje, né, na minha época é ótimo, né, mas há 30 anos atrás, a questão do lixo no mar, ela já era sentida, mas não tanto quanto hoje. E desde aquela época a gente sempre trazia, em todos os briefings que a gente fazia, né, nas preleções que a gente dava antes do mergulho, a gente explicava um pouco, ou da situação que a gente estava vivendo ali. Então, se a gente está mergulhando num local que de vez em quando aparece lixo, de onde vem, né? A gente teve problemas com vazamento de petróleo nesse meio período, então tiveram praias que a gente não podia ir, teve locais que a gente foi mergulhar e encontrava restos de óleo. Então, a gente procurava trabalhar isso de uma maneira a conscientizar as pessoas que estão fazendo aquela prática da necessidade de se ter uma postura crítica com
com relação a isso. A gente sozinho não vai resolver todos os problemas, mas a gente tendo consciência disso, as nossas mudanças individuais ajudam a melhorar essa situação, né? E se você tem uma prática de cuidar da sua própria saúde e também de lidar com a questão ambiental, você vai ter ações que você vai fazer, preocupações que você vai ter que podem ajudar a gente a mudar esse cenário que a gente está vivendo de muita devastação e muita poluição, né? E aí entra uma série de outros fatores, aí a gente pode ir longe com relação a essa questão específica. Você comentou sobre a importância do profissional, né, que tá ali mediando essas práticas, né, que está instruindo essas práticas. Você acha que teria como incluir essas questões de meio ambiente, de preservação, no currículo de graduação de educação física? Olha, eu estudei muito educação ambiental. A educação ambiental, ela tem que permear, ela tem que ter o enfoque que foi dado para ela lá nos PCNs de 96, né? A educação ambiental tem que ser um tema transversal. A gente não... tem muitas pessoas hoje que... a gente vive num modelo educacional dessa estrutura curricular, onde a gente trabalha tudo com caixinhas, né? E quando a gente começa a estudar a questão do meio ambiente, e mesmo eu com essa busca que eu tive das questões corporais, de tentar entender o corpo humano como uma coisa mais holística, eu acho que quando você começa a ter uma perspectiva sistêmica do que seria um currículo, por exemplo, a educação ambiental ela tem que estar permeando o próprio pensamento do que você está colocando enquanto conteúdo. Então, se você vai trabalhar um conteúdo onde você vai ter uma atividade que você vai usar uma série de equipamentos, dentro de uma perspectiva de você ter uma educação ambiental, você tem que ver qual que é a pegada daquele equipamento. Qual que é a durabilidade dele, como ele é feito, que tipo de equipamento poderia ser utilizado de forma alternativa àquele que você está utilizando. E aí você passa a ter uma outra visão de como você pode estar atuando e tendo os seus... ou a sua prática, né, do dia a dia, buscando coisas que possam ajudar você a ter uma organização social diferenciada. Para isso, para ter a educação ambiental dentro da educação física, desde a questão de equipamentos, materiais e equipamentos, entra também na questão da ecologia humana, né? Das pessoas também olharem de que forma que você pode estar trabalhando as questões físicas e motoras e aprendizagem, e eu que trabalho com criança, de uma maneira não segmentada. E aí, esse acho que é um dos grandes desafios, né? Com essa divisão que houve na educação física, de licenciatura, de bacharelado, e todo o contexto que a gente vive de uma sociedade onde a busca pelo sucesso, pelo dinheiro é muito forte, a gente acaba deixando de lado alguns outros princípios e outros modelos que a gente podia estar seguindo que não fossem comprometer tanto as gerações futuras, né? Aí quando a gente fala de sustentabilidade, educação ambiental e tudo mais, eu acho que para estar inserido essa questão ambiental dentro do currículo, a gente tem que imaginar de que forma que a gente pode trabalhar essas questões para não comprometer as gerações futuras. Porque da maneira como a gente tem atuado, de uma maneira geral, na nossa sociedade, né, com o capitalismo naturalizado, vamos assim dizer, né, você não consegue achar as saídas que a gente tem que ter para poder realmente ter uma sociedade diferente da que a gente vive hoje. E isso é uma construção histórica também, né? Precisa haver várias gerações com perspectivas buscando esse tipo de situação para você poder ter uma situação onde você vai ter a sua inserção no meio ambiente, entendida como você fazendo parte do meio ambiente.
e que a natureza não está para te servir, ela está junto com você, convivendo ao mesmo tempo que você está vivendo. E isso seria bom para que as outras gerações pudessem desfrutar disso também. Da maneira como a gente está se estruturando socialmente, o risco das próximas gerações está comprometido, ele já está comprometido da maneira como a gente vive hoje. Né? As questões voltadas a mudanças climáticas, que acabou sendo... eu entrei nessa vibe do ambientalismo, sustentabilismo, e depois me caiu a ficha com relação às questões das mudanças climáticas. Né? Desde 2009 eu tenho estudado muito essa questão das mudanças climáticas. O primeiro IPCC saiu em 2006, e de 2006 a 2009 a gente teve uma postura social do pior cenário possível que a gente poderia ter para esse século, e a gente está mantendo isso, né? Acho que é bom, para ilustrar um pouquinho essa situação, acho que assim, para você ter um pouco da ideia do que a gente precisaria fazer de transformação social para minimizar o impacto da mudança climática, a gente teria que estar tendo um movimento como foi na pandemia. Então, a situação que aconteceu na pandemia, das pessoas não poderem sair de carro, e você teve uma diminuição na emissão de gases de efeito estufa. Isso teria que estar acontecendo todos os anos daqui para frente, para que a gente possa ficar dentro de uma faixa de temperatura no meio ambiente que possibilite a vida humana da maneira como a gente conhece. Né? E a gente está longe disso, haja visto para vir para cá o trânsito que a gente pega, o número de pessoas, carros, e as pessoas continuam colocando combustível fóssil, né? E as alternativas para isso estão acontecendo, né? Como eu milito isso já há muito tempo, então eu sinto que eu ajudei a plantar um pouco disso para que hoje a gente possa ter uma situação onde algumas decisões governamentais auxiliam nessas mudanças, na busca da transição energética, que são coisas que a gente já vinha falando. Né? Então, acho que esse é um dos legados que os ambientalistas estão podendo deixar, mas a gente ainda precisa ganhar muito espaço, porque o poder econômico ainda é muito forte, e a situação econômica do país, do mundo de uma maneira geral, ela não favorece que a gente faça essa transição de uma maneira muito tranquila. Né? Então, não sei ainda quais as perspectivas que a gente teria com relação a isso. Uhum. Tentando ser um pouco mais otimista, você acredita que as pessoas, assim, olhando nas últimas décadas, né, comparando com as últimas décadas, você acha que as pessoas estão um pouco mais conscientes? Olha, de uma maneira geral, como é que você se sente quando você, digamos, há 5 anos atrás e hoje com o conhecimento que você tem? Super preocupada. Então, eu acho que trazer essa preocupação para o dia a dia, tirar as pessoas da zona de conforto, né? Achando que assim, eu tenho meu emprego, eu ganho meu dinheiro, eu comprei meu carro, isso falando, né, sem considerar todas as questões de desigualdade que a gente vive nesse país, né? Colocando, me vendo aí um espelho um pouco do meu estado de privilégio, né, que a gente tem, né? Acho que todos os ex-alunos da USP, de alguma forma, antes das cotas, né, você era um privilegiado, né? E eu me sinto um privilegiado, mesmo com relação à questão de ter herança, de ter um pai que conseguiu acumular riqueza e me deixou uma possibilidade de ter uma vida boa, né? As pessoas hoje, isso está cada vez mais distante, né? E as pessoas não entendem que isso se dá pelo que a gente está optando enquanto modelo econômico. E o nosso modelo econômico, eu diria que ele é meio que zero preocupação com as questões ambientais. Haja visto os lucros que as empresas ficam tendo, diminuindo o volume dos produtos que colocam nas embalagens. Eu lembro que quando você comprava um iogurte era de 250 ml, agora ele tem 160 ml, e você tem um volume menor, você tem que comprar mais e você vai descartar mais resíduo. Né? Bolacha agora, acabou de ter uma bolacha que era de 500, agora passou a ser com 280 ou com 380, uma coisa assim.
o valor continua o mesmo, diminui o volume, a embalagem é praticamente do mesmo tamanho e você vai gerando mais resíduo por conta disso. Todo esse resíduo, a gente tem também a questão educacional, que nas escolas, por mais que se ensine um pouco de coleta seletiva, é só a gente ver a própria São Paulo, que é uma big cidade, quantos % a gente consegue reciclar, né? E não que a reciclagem seja a panaceia dos problemas, né? Mas você se conscientizar que o seu consumo tem uma pegada social, e essa pegada social ela gera poluição em rios, poluição no mar, perda de biodiversidade, a gente precisa realmente, né, ter um pouquinho mais de consciência com relação a isso. Então, não que eu não esteja otimista, mas eu acho que a gente ainda tem muito que galgar, porque eu acho que o cerne das discussões que a gente tem que ter, a gente não está fazendo. E aí, você me permite um recorte, eu acho que o que a gente está vivendo atualmente, essa sombra, né, de que a esquerda não presta, e aí você tem toda a extrema-direita, as pessoas defendendo direita e esquerda, isso é um tema muito complexo, né? As pessoas, hoje você tem várias maneiras de poder medir como você encara o mundo em termos de direita e esquerda, então você pode ser economicamente mais de esquerda, mas socialmente mais de direita, ou vice-versa. Então, você tem várias possibilidades nesse contexto. Mas me parece que existe uma certa naturalização, e as pessoas falam disso ou lutam contra como se fosse time de futebol. E, na realidade, a gente precisa ter uma consciência grande de qual que é o papel dos nossos governantes nas mudanças que a gente precisa efetivamente ter, né? Eu me digo que eu sou um progressista, né? Mas com minha fundamentação teórica está muito mais à esquerda do que à direita, por conta de entendimentos de que a gente tem que resolver problemas através do Estado e não através da iniciativa privada, mas isso não está no debate do dia a dia. E as pessoas acabam se apaixonando, tratando isso com uma certa paixão e não fazendo uma reflexão. E eu acredito que um pouco da escola tem feito isso, né? Eu atuo em conselhos, né? Eu atuei em vários conselhos. Depois eu quero contar um pouco de como que eu cheguei a ser delegado do Conselho de Educação Física, mas eu atuo no Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. O Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ele é um conselho onde a gente discute, dentre os 17 estados, governo, sociedade civil organizada, empresários e moradores. Então, o conselho, ele trata, né, ele traz todo esse leque de atores para estar discutindo, aonde a gente debate quais seriam alternativas que a gente pode ter para conseguir recuperar, né, parar com o desmatamento da Mata Atlântica, que hoje ela tem 8,5% do que tinha originalmente, né, e como a gente pode estar recuperando isso. E esse debate na sociedade é o que pode achar saídas para a gente estar modificando. Então, a gente tem um programa que era Mercado da Mata Atlântica, onde você traz uma situação que é super importante, que é você tem que tentar consumir produtos que sejam da época, que sejam locais, com a comunidade local, para que você favoreça a economia local, né? E não ficar trazendo produtos fora de época ou buscando produtos que são ultraprocessados. E para isso a gente tinha um programa, agora ele está um pouco desativado, depois da pandemia tudo meio que deu uma modificada, né? Então a gente está retomando um pouco disso, mas era um programa onde você identificava dentro das comunidades que estão inseridas na Mata Atlântica quem produzia coisas que ajudavam a preservar, né? Com isso apareceu, por exemplo, a questão do cambuci, que é uma fruta da Mata Atlântica nativa e que tem um potencial econômico enorme. E aí a gente foi favorecendo, né, criando mecanismos para ajudar essas pessoas, colocando selo, trazendo esse tipo de atividade para a economia, para que você pudesse favorecer aquela comunidade para que, ao invés de ela extrair o palmito, ela
trabalhar com o cambuci, ou ao invés de extrair o palmito, trabalhar com a palmeira jussara, extraindo a jussara. A gente aqui em São Paulo, a gente deveria consumir muito mais a polpa da jussara do que a polpa do açaí, porque a polpa do açaí vem do norte e a polpa da jussara vem aqui. É uma maneira de a gente incentivar que as pessoas evitem cortar palmito, né? Cortar a palmeira jussara para extrair palmito, e elas usam o fruto, que depois que você despolpa, você ainda pode estar fazendo o replantio e reflorestando. Então, são iniciativas que, em comunidade, né? Em comunidade no sentido de que vários atores da comunidade discutem, chegam em consensos e a gente consegue tomar algumas decisões e caminhar em busca de alternativas que possam estar fazendo essa transição, tanto econômica quanto de utilização dos bens naturais. E eu acho que uma questão muito importante também é o acesso a essa informação, né? A população ter acesso a esse tipo de informação para saber o que é melhor consumir também, né? Sim, mas acho que isso é uma dificuldade generalizada, né? Boas notícias não dão ibope. Né? Sim, é verdade. Então, essas boas iniciativas, você tem muita dificuldade de fazer com que isso ganhe escala de uma velocidade muito grande. Mas a gente tem iniciativas de muitas empresas e mesmo de governos que favorecem isso. Né? No sentido de você tem algumas empresas de perfume que trabalham as questões de extração lá no norte voltado ao extrativismo, no sentido de não depredar. Então você não desmata, mas você se utiliza de matéria-prima que é renovável e que fica lá, mantém a floresta em pé, mas que pode ser utilizada e trazer benefícios para a sociedade como um todo. Uhum, sim, sim. Você falou um pouquinho do seu papel no Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? E no CREF, como foi essa história? Do CREF, como eu tive uma projeção regional, né? Essa minha militância, né? Eu fui do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Em 2010, eu fui para o CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, como representante ambientalista do movimento ambientalista do Estado de São Paulo, com ênfase no litoral norte, né? O litoral norte, ele passou, né, em 2006, que foi quando eu me envolvi com isso, foi quando descobriram o pré-sal. E aí houve um movimento naquela região onde a gente juntou a Petrobras, o Porto de São Sebastião, né, os grandes jogadores, né, os big players, e sentamos para discutir. E naquela época a gente começou a trazer essas discussões todas ligadas ao meio ambiente e como esses grandes empreendimentos lá no litoral norte podiam ser minimizado o seu impacto para a comunidade local. E essa discussão foi muito significativa e importante, e de 2006 até 2010 a gente atuou bastante. Em 2010 eu acabei sendo alçado, inclusive, para ir para o CONAMA, no sentido de trazer um pouco desse debate, de como a gente dialogar e o que a gente podia trazer de diálogo para poder fazer as transformações necessárias voltadas para a sustentabilidade, porque até então a sustentabilidade foi a bola da vez, antes de eu começar a estudar e perceber que existem contradições que não dá para você tem que... A discussão é mais profunda do que simplesmente você, vamos buscar sustentabilidade. O Bradesco dizendo que está fazendo sustentabilidade e ficar financiando agropecuária de larga escala, não tem sentido, entendeu? Então, alguma coisa nesse sentido a gente buscou. E essa minha projeção, eu conheci, fiquei muito amigo do Ricardo Anderaus, que é irmão da Margarete Anderaus, que é uma profissional de educação física, e que eles sabiam que eu tinha essa ascendência lá, e ela me convidou para ser delegado em 2018. Então, desde 2018 eu tenho atuado na região. Aí é muito curioso, porque quando eu comecei a mexer com mergulho e era profissional de educação física, eu falava, poxa, agora que a gente teve a profissão reconhecida, né, em 98, que tem que tirar o CREF, né? Por que quem vai dar aula de mergulho não tem que ser profissional de educação física se está mexendo com o corpo?
né? E fiz várias interferências, eu atuava junto da certificadora, né? Eu sou certificado pela PAD e a gente atuava discutindo, né? Como que você fortalecia a profissão e eu, ao mesmo tempo, preocupado em fortalecer o profissional da educação física, né? Era um sonho da nossa profissão ser regulamentado. Eu atuei no CREF também. Então, essa pegada política minha fez com que eu acabasse indo para o conselho. E aí acontece como aconteceu comigo com o mergulho e com a educação física. Depois que eu entrei no conselho, eu vi que o buraco é muito mais embaixo do que querer certificar o profissional de mergulho, né? Nada a ver nesse sentido. Acho que a discussão da profissão, ela está passando ainda, tem que amadurecer muito, a gente tem muito o que ganhar, né? O profissional de educação física, ele, de alguma maneira, a gente tem que sensibilizá-lo no sentido de que a nossa profissão não é fazer reserva de mercado, mas a nossa profissão, ela precisa garantir que os profissionais que são formados possam estar trabalhando com as pessoas, né? Você não iria consultar com um médico que não tem CRM, por exemplo. Né? Você não contrata um advogado que não tem a OAB. Por que você vai contratar, por exemplo, um personal trainer que não tem o CREF? Você percebe? Sim, sim. E quando a gente faz isso, aceita isso, a gente desvaloriza a nossa profissão e a nossa formação. E eu acho que a gente tem que valorizar. Se a gente tem falhas, dificuldades, é uma outra luta. Mas a luta pelo espaço profissional e garantir que o profissional habilitado, capacitado, que teve formação, é o que vai estar lidando com as pessoas, eu acho que é o mais importante. E aí o CREF que é necessário. E aí, nesse sentido, eu ajudo a mobilizar, eu sou o representante, né? O delegado, ele tem a função de representar o CREF na região. Então, eu atuo muito no Litoral Norte, nos 4 municípios. A gente faz gestões junto às câmaras municipais para tentar garantir que você tenha o dia do profissional de educação física com um período de eventos, né, valorizando o profissional da educação física, o que também não é fácil, porque lidar com política é uma coisa bem complexa. Imagina. Mas a próprio CREF, o CREF de São Paulo e o CONFEF são entidades que têm uma visão diferenciada, né? As gestões têm leituras diferenciadas e isso vamos ver agora com as eleições, né? A gente está num período eleitoral do CREF, de renovação do CONFEF e do CREF. E aí vamos ver se com essa renovação a gente consegue trazer uma discussão para poder valorizar ainda mais o profissional de educação física. E eu acabei indo para aí e por conta de... eu acho que aí tem a ver um pouco com a educação física e com a USP, né? Eu acho que o fato da gente poder fazer uma universidade tão rica de conhecimento, né? Com as possibilidades e as riquezas de relações, né? Com isso, a gente crescer profissionalmente e a gente poder fazer a diferença na sociedade, eu acho que é fundamental. Né? Sim. E aí esse meu lado político, eu até gostaria de falar um pouquinho com relação à minha trajetória dentro da educação física mesmo, né? Dentro da escola de educação física. Que seria minha próxima pergunta, aí, né? Falando sobre isso, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa influência que a EFE é educação física. Olha, quando eu saí da oceanografia e fui para a educação física, eu estava exatamente na época que você tem que se alistar, né? Eu me alistei e aí eu não queria ser reco, né, que a gente chamava na época, né? Eu não queria ser soldado. Eu falei, bom, se é para servir o exército, então vamos fazer alguma coisa que eu possa ter algum ganho. E aí eu fui indo e aí eu não tinha o resultado da faculdade ainda. Com isso, eu fui fazendo todos os exames e prestando tudo que eu tinha que prestar para ser um oficial da reserva, né? Era para ir para o CPOR, que era... a gente vivia naquela época, uma época da ditadura militar. Então, o exército era uma coisa super chamativa. Eu tinha muito pouca consciência política naquela época,
né? E aí eu queria fazer parte né, se é para ser do exército, eu vou fazer CPUR. E aí eu falei, eu entro na faculdade, eu sabia que quem entra na faculdade eles dispensam. E aí passei em todos os testes, né? Tinha teste físico, tudo. Como eu estava me preparando para educação física, eu acabei indo bem também, né? E acabei que entrei para CPUR. Aí saiu o resultado de educação física. E aí eu fui procurar e falei, olha, eu entrei na faculdade, agora eu gostaria de fazer. E aí eles falaram, bom, mas faculdade do quê? Eu falei, de educação física. Isso é o que a gente quer. Então, se você passou na educação física, agora é que a gente quer que você fique aqui fazendo CPUR. Isso gerou uma situação minha na faculdade em que eu entrei em 80 e no período da manhã eu fazia o CPUR e no período da tarde eu fazia a faculdade, que era período integral. Com isso, eu fiquei muito próximo dessa turma de 80. Em 81, quando eu já não tinha mais que fazer, eu fui completar a minha carga, eu fiz um monte de matérias que eu não tinha feito no primeiro ano com o pessoal que entrou em 81. Então, eu me considero de duas turmas, né? Eu tenho muitos amigos, assim, amigos mesmo, que eu acho que isso é uma coisa que a faculdade presencial traz, né? Porque hoje a gente vive também esse dilema da questão do EAD, né? Eu acho que a convivência pessoal é muito importante. Essa dicotomia, né? Dicotomia no bom sentido, de ter duas turmas, me gerou uma quantidade de amigos muito grandes. E eu acho que daquela época também já era um pouco voltado para as questões políticas. O que aconteceu? Acabou que eu acabei virando do presidente do centro acadêmico, com muitas discussões, né? E naquela época, como eu falei, a gente ainda estava na época da ditadura, né? Estava começando a distender isso. Eu tinha amizade com as pessoas mais velhas que iam em reuniões secretas, que, né, nem convidavam, apesar de ser do centro acadêmico e ser uma liderança, algumas falavam não, né? Porque eu era muito imaturo também, né? Aí, os mais velhos que tinha uma menina, uma portuguesa que era do PCB, que era um partido clandestino na época, e eles faziam reuniões, né? A USP tinha células de enfrentamento à ditadura militar. E aí, sem querer ouvir alguma coisa, você fala, não, isso não é para você, tudo mais, e eu acabei não me envolvendo muito nessa situação, mas isso também gerou uma situação onde, com um grupo de amigos, a gente fez, isso acho que já está prescrito, acho que eu não tenho riscos não, né? A gente fez um movimento que a gente chamou de periferia acadêmica. Então, em vez de ser centro acadêmico, era periferia acadêmica. E aí a gente aprontou um monte dentro da escola. Tem, para o pessoal daquela época, agora, o diretor acho que nem está mais vivo, acho que era o Jarbas, eu acho que ele já é falecido. A gente que pichou a escola uma vez, que a gente entrou na Atlética e aprontou ali, deixou uma janela meio aberta, depois a gente entrou, fez uma pichação na escola, depois a gente acabou ajudando a arrumar, mas isso é uma confissão que eu estou fazendo aqui em primeira mão, de um grupo que era um grupo que foi muito, muito, muito bacana, né? A gente criou elos, relações muito fortes naquela época. E lá tinha uns dias que faziam a lavagem, né, do corredor central da educação física. Aí a gente pegava a famosa lavagem, e pegava a mangueira de incêndio, encharcava tudo, jogava sabão, vinha correndo, escorregando, tudo. Eu sei que foi uma farra e a gente aproveitou. E com isso eu aprendi a levar questionamentos da comunidade para gestão, né? E lá foi um embrião disso, apesar de eu também ter feito parte de grêmio estudantil quando eu estava no colegial, né? Não no colegial, foi no antigo ginásio, que a gente fazia de primeira a quarta, depois no quinto ano, tinha uma admissional. Né? Antes do ensino médio. Antes do ensino médio. A gente fazia o fundamental e depois você ia para um ensino intermediário e fazia o ensino médio. E nesse intermediário eu fui, que hoje é o Fundi 2, né? O Fundamental 2, de quinto ao nono ano, né? E aí, nessa época, eu também fui do Grêmio Acadêmico, né?
da escola. Então, né, fazendo uma reflexão, eu sempre tive meio metido um pouco nessas questões sempre políticas. Né? E sempre encrenqueiro. E lá em Ubatuba, quando eu mudei para lá também, eu acabei sendo candidato a vereador, fui 2 vezes candidato a vereador, depois eu entendi que não era bem isso que eu tinha que fazer, né? Que o meu papel era outro ali, não era no município especificamente, com toda a busca de conhecimento que eu estava tendo. Então, eu acabei tendo uma projeção diferenciada. Mas esse veio, continua até hoje. Eu ajudo o pessoal a fazer articulações políticas na cidade, trazer discussões lá em Ubatuba, né? Busco ter um pouco dessa referência e trazer um pouco de experiência desse diálogo, né? Que eu acho que a conversa é fundamental para a gente chegar a consensos e a boas soluções para os problemas que a gente vive. Sim. E dessa época de EFE, né, que você comentou, tem alguma história, assim, curiosa, pitoresca? Eu acho que essa da pichação, acho que é a mais pitoresca que eu já fiz. E o que vocês picharam exatamente? Olha, eu juro que eu fiquei tentando lembrar o que foi especificamente, mas eu acho que deve ter sido. Alguém daquela época depois pode mandar lá nos comentários se lembrar o motivo, mas eu tenho a impressão de que foi alguma situação onde a gente estava proibido de fazer alguma coisa que a gente sempre tinha feito. Que é o que gera, né? Quando vem alguma proibição, gera o contraditório. E aí a gente acabou indo para fazer um enfrentamento, né? E aí a gente falou, então vamos pichar a escola. Eu não estou conseguindo lembrar exatamente o que é, mas as pessoas, a cena, toda a engenhosidade para você poder conseguir entrar na escola à noite, para poder pichar, ninguém quase vê. Um filme de Nossa! Hoje com câmera, com vigia noturno, tudo é impossível você fazer isso, né? Mas naquela época não existia nada disso, né? Então foi um pouquinho mais fácil, mas e ninguém sabia dessa história, ninguém descobriu quem que foi que tinha pichado a escola Agora me entreguei. Entregou. E aí depois tiveram que limpar tudo. Depois a gente ajudou na limpeza. Teve algumas coisas que tiveram que ser pintadas, aí não foi a gente, né? Mas o que tinha que ser limpo, tinha. E a limpeza rolou também com o famoso... A lavagem. Né? A gente aproveitou, né? A deixa e fez mais uma também. Sim. Eu também ia perguntar para você, assim, tanto dessa época ou até posteriormente, quem que eram as suas principais inspirações na educação física, no esporte e no meio ambiente também, né? No meio ambiente, eu acho que o Fábio Feldman foi uma grande inspiração, por conta, inclusive, da época. Eu estava começando e ele tinha... Ele fez parte da Constituinte de 88, né? Ele que ajudou na redação do capítulo de meio ambiente. E ele era uma referência, eu conheci ele pessoalmente, minha militância lá em Ubatuba foi no PSDB durante um tempo, ele era uma referência muito grande. Então, no meio ambiente é ele, o Mário Mantovani, que atua, e outras pessoas que aí, se eu começar a enumerar, tem bastante gente, eu tenho medo até de ocultar alguém que foi muito significativo, né? Então, na área do meio ambiente foi um pouco por aí. E o principal berço disso tudo que foi o Jacques Cousteau, com os filmes inspiradores dele, e aonde ele já levantava na década de 80 o problema de poluição e das questões ambientais nos rios e no mar. Então, foi bem um precursor e foi bem uma pessoa que fez muito significado na minha vida. Na educação física, olha, eu posso te dizer que um professor que foi que eu considero ele meio que um mentor desse meu lado alternativo, né, de massagem e tudo mais, foi o Lorenzetto. Luiz Lorenzetto. Ele agora também está aposentado, se não me engano ele se aposentou lá para o Rio Claro, acho que era em Rio Claro que ele estava trabalhando agora, depois que ele saiu da USP, né? E ele foi o que me levou muito para esse lado das questões alternativas. Mas o Guilmar Maris, que foi um cara que trouxe muita discussão nova, o Gotani, que eu até assisti, vejam o vídeo do Go, que é muito legal de entender. Eu não conhecia essa história da vida dele também, achei bastante interessante. Ele foi muita referência, né? Ele era uma pessoa que trazia muitas coisas novas, né? Muita novidade para a educação física. O Cocubum também, que como eu estava na área de natação, o Cocubum era da natação, então também teve uma interferência muito significativa. E aquelas professoras que são os professores que
gente judiava um pouco, entre aspas, lógico, me desculpem, não é no mau sentido, mas que foi importante, que me puxou bastante e que me ajudou a centrar, que foi a Ana Pellegrini, que eu estava em plena militância, né? E aí a matéria dela era uma matéria super difícil, né? De desenvolvimento motor, aprendizagem motora. Então, estava ali apanhando um pouco para poder acompanhar, e era onde eu estava no auge da minha representação política. Então, teve momentos em que ela falava: para de ficar fazendo política e vê se estuda, menina. E eu pedindo para ela: abra seu coração, professora, veja a importância. Então, foram pessoas que foram significativas bastante. Mas teve muito mais gente, Vânia, Geni, um monte, fora os companheiros que hoje são professores, né? Né? O Oswaldinho, a Andy, né? A Andréia, o Oswaldinho, o Oswaldo Ferraz, que está aqui, a Andréia, que está aqui, que foram contemporâneos, estudaram comigo, Cacá Bizossi. Tem muita gente boa que fez parte da vida, que eu encontro de vez em quando é o Douglas, ainda mais agora que com a questão das Olimpíadas e judô, o Douglas também fez parte da minha turma. Então, são pessoas que a gente tem boas memórias, e aí vem a coisa da memória afetiva, né? Que aí é isso que eu falei, eu não gosto muito de falar nomes, porque a gente corre o risco de omitir nomes que são muito caros pra gente, né? Então eu vou parar de falar nome, mas pessoas que eu convivo até hoje e a gente partilha de ansiedades, de angústias e de momentos bons até hoje. Então são, olha aí, 40 anos, né? De formado já, e pessoas que a gente está no dia a dia. Uma outra passagem curiosa, talvez, pela educação física, é que, como eu estava fazendo exército, eu acabei me embrenhando pelas essas coisas de trilha e de paraquedismo. Então, eu também fiz paraquedismo naquela época. Eu fiz alguns saltos, mergulho. Massagem, mergulho, paraquedismo, trilha, ecoturismo. Eu busquei bastante frentes de atuação, né? E a pessoa, e nessa época do paraquedismo, que era com o Ponge, que é um professor universitário aqui também da Poli, que ele fez CPUR junto comigo, mas ele fez educação física, ele acabou largando e ficando só na Poli, né? A gente saltou junto, então foi um cara que me estimulou a fazer salto de paraquedas, e o César Castilho, que foi o cara que acabou me levando também para o mergulho, que eu trabalhei com ele em Búzios durante um tempo. Ele fez educação física, e quando ele estava na educação física, ele foi para Colônia, na Alemanha. Ele fez uma especialização de educação física na Colônia e se tornou instrutor lá. E aí, quando ele voltou para cá, ele foi trabalhar em Búzios, me chamou para trabalhar com ele. Foi a minha primeiro contato de verdade com o mergulho. E a gente é amigo, assim, super amigo mesmo até hoje. Assim, falei ontem com ele no telefone. Então, a gente está sempre muito próximo. São pessoas que marcaram a vida da gente. Sim, né? Sim. E assim, pensando, refletindo sobre toda essa trajetória, você diz 40 anos, né, de formado, quais que você diriam que são o momento mais marcante, assim, da sua trajetória profissional? Nossa. Ou alguns momentos, né? De trajetória profissional, eu também não vou saber te dizer, porque eu arrisquei por muitas... Eu acho que tem uma coisa assim... Algumas pessoas se especializaram e ficaram focadas em algumas coisas e acabaram virando um exponencial nisso, né? Suzana Silva, que fez, né? Ficou no tênis, foi para o tênis, e ela é um exponente no tênis, criou uma metodologia, tem todo um... como eu acabei virando um cara meio eclético, eu fiz até tradução de livro de educação física, porque a minha sogra trabalhava na Forte, né? Na Porte editora. E depois ela trabalhou na Unesp também, na editora da Unesp, mas lá na Porte ela me mandou um livro, mandou alguns, mas eu acabei pegando um, que era o que eu estava fazendo, que trabalhava com pré-escola e começo da formação, que eu fiz a tradução do espanhol. Então, assim, eu tenho muitas frentes que eu poderia te dizer.
para eleger um momento específico é super complicado mesmo, porque não tem... agora, conversando, a gente falando assim e trazendo essa reflexão, eu acho que a gente vai vindo na cabeça, né, as coisas, né, porque desde que a gente está combinando de fazer essa entrevista, de alguma forma eu fico pensando, puxa, como é que vai ser, o que vão me perguntar, até vocês mandarem mais ou menos um roteiro das perguntas, daí eu consegui, aí eu me situei bem, aí eu construí alguma coisa um pouco na minha cabeça, né? Tanto que você viu, você acabou fazendo nem muitas perguntas, a gente acabou amarrando uma coisa na outra. E aí eu fiquei pensando, o que teria assim de mais destaque mesmo com relação à minha vida profissional? Eu não fiquei rico, né? Então não teve nada que eu falasse, não, olha, isso eu fiz uma coisa assim que me deixou... Não, acho que tem uma certa projeção na área ambiental, né? Hoje eu estou como coordenador, né? Apesar de estar aposentado, eu sou coordenador da rede de ONGs da Mata Atlântica, né? É por eles que eu estou representando na Reserva da Biosfera, né? Então, eu trabalhando como coordenador... então, assim, eu ainda estou... a gente continua construindo, né? Sim. E eu acho que não consigo destacar uma coisa assim que foi, porque eu recebi prêmio já, né, no Litoral Norte por conta de articulação, foi muito significativo também, mas eu não diria que fosse a coisa mais significativa assim. Sim. Talvez eu tivesse que refletir um pouco mais. Eu gosto dessa coisa de viver esses momentos e de pensar toda essa experiência que eu consegui construir com tudo isso, né? As pessoas que... Por exemplo, eu fiz massagem no curso com a Amor, que chamava, né? Associação de Massagem Ocidental e Oriental. E... naquela época não se falava muito disso também, e fiz amigos ali, né? E fiz amigos que eu fazia massagem e que acabaram ficando amigos por conta de a gente ter se aproximado, porque a massagem, né, assim como todo o trabalho, eu sempre gostei muito de expressão corporal, fiz teatro na educação física também. Mais uma para a lista. Eu fiz teatro na educação física e depois a gente montou uma peça com o grupo da educação física, que foi uma peça de formatura de uma profissional daqui da ECA, né? Da USP também. Sim, né? E fiz algumas peças, né? Então tem esse lado artístico também, né? Que ajuda muito a desembaraçar, né? Eu não sinto muita dificuldade em subir em palco, essas coisas, né? Dá aquele friozinho normal, porque é normal, é importante que dê, inclusive, né? Mas eu consigo lidar bem com essa coisa de exposição no público. Esse teatro também gera, né, ligações muito fortes, né? Mais uma situação na educação física muito significativa. Eu e o Ricardo que foi diretor de escola, né? O Ricardo Riberi Lobo, né? Ricardo Luiz Riberi Lobo, que foi um super amigo também. A gente tem um contato, mas a gente não está tão próximo como a gente era. A gente foi de bicicleta de São Paulo para o Rio de Janeiro, na época da educação física também. Caramba. A gente falou, vamos matar as matérias tudo em outubro, né? Fechar no terceiro bimestre. E a gente ralou, estudou, e a gente fechou no terceiro bimestre. Aí tinha novembro, a gente já podia faltar, já não precisava nem fazer as provas, porque a gente já tinha fechado tudo. Vamos pro Rio? De bicicleta. Falei, vamos, demorou. Pegamos uma Caloi 10 e fomos 2 para o Rio de Janeiro de Caloi 10, curtindo, acampando, conhecendo um monte de gente. E ele tinha um amigo lá na Vieira Solta, acabei ficando em Copacabana, em frente para a praia. 2 pés rapados numa casona, num apartamento lindo, foi muito bom. E são essas experiências maravilhosas que a gente pode ter. E isso é uma coisa que eu sinto um pouco de saudosismo, no sentido de que com a EAD e com esse crescimento muito forte do ensino à distância, a gente perde um pouco desta convivência social, que eu acho que é fundamental. As relações humanas que a gente consegue criar, ainda mais numa escola como educação física, que o corpo fala, né? A coisa da massagem, de buscar a expressão corporal, de buscar o contato físico e o potencial físico, aproxima as pessoas, né? Eu sinto isso, sentia isso na minha época.
Então, isso criou muitas relações. Eu sei, a gente fez um encontro o ano passado com o pessoal que se formou em 84, né? Os que entraram em 80, né? Que, como eu faço parte das duas turmas, né? Deve ter algum encontro agora da turma de 81 também. Você vai em todos os que entrou. Né? Eu sou arroz de festa. Eu não vou em tantos, porque como eu estou morando em Ubatuba, acabo ficando mais limitado. Agora que eu estou mais aposentado, meu horário melhorou um pouco, eu estou conseguindo ter um pouco mais de liberdade para ter essas convivências sociais. Mas na época, a gente tinha muito, né? Muita balada. E eu sempre fui um jovem que gostava dessa convivência social, né? Às vezes eu encontro com o pessoal do meu primário e o pessoal fala, e o Francine é o cara dos bailinhos. Então, assim, eu dava bailinho em casa, na garagem de casa eu dava os bailinhos da escola. Olha só. Né? Então, que agora com o advento do Spotify é uma maravilha, porque você coloca lá década de 70 e pega as músicas da época, nossa, vem os bailinhos, vem aquele dançar juntinho, tudo, sim. que tinha aquela coisa mais próxima, né? Então, muito bom. E como essa vivência na EFE, assim, acabou influenciando a sua vida como um todo, você acredita? Eu acredito que os profissionais, a gente teve um quadro de profissionais muito bom na educação física. Eu acho que a gente viveu uma época rica. O falecido Edson Claro, que trouxe toda uma discussão da questão da dança. Na Bahia se formou uma faculdade de dança, que era uma situação também, eu não fui... Isso eu dancei lá, mas não era a minha praia. Eu até conseguia Achei que era mais um pouco ator. Não. Eu dancei, mas só de brincadeira, nas aulas, tudo, né? Uhum. Mas essa discussão e a discussão que o Guilmar trouxe, que o Go trouxe, a gente estava no embrião dessa discussão de se você separar a educação física em bacharelado e licenciatura. Eu diria que a gente estava ali, a gente foi um embrião disso. Logo que a gente estava saindo, essa era uma discussão que depois, alguns anos depois, acabou se concretizando. Né? Então, eu acho que a qualidade dos profissionais naquela época, não desmerecendo ou desqualificando quem está agora, simplesmente porque eu agora não convivo, então eu não conheço, mas eu acho que essa formação me ajudou muito. E a gente tinha professores engajados, eram professores jovens que eram engajados também. Né? A gente tinha aqueles mais idosos, né? Então, por isso que eu acho que eu fui um pouco para a educação física mais alternativa. A educação física, ela tem uma situação muito... Naquela época, ela era muito estigmatizada no sentido da questão militaresca. Uhum. Né? Então, educação física era sinônimo de calistenia, ordem unida... Né? Coisas que, ainda mais com os militares, né? Com a época da ditadura, então isso era uma coisa que efervescia. E acho que a gente participou dessa transição, de começar a falar, não, educação física não é isso, peraí, olha aqui, tem antiginástica, né? Tem eutonia, por que a gente não começa a trabalhar esses conceitos, né? Traz isso para a educação física. Tem a questão da expressão corporal mesmo, né, que eu acabei falando algumas vezes aqui, que também trabalha a questão de como você lida com o seu corpo para você poder transformar, né, expor os seus sentimentos, expor as suas angústias, né? Então, eu acredito que a educação física ela foi fundamental, ela alicerçou muito dessa perspectiva e na busca do conhecimento. Né? Naquela época a gente estava discutindo Piaget na educação física, que também era uma novidade. Né? Agora eu não vou lembrar o nome do professor. A gente montou um grupo de estudos de Piaget na educação física, e isso também me deu um ganho profissional muito grande. Eu acredito até que eu acabei indo para a Escola da Vila por conta de ter estudado muito Piaget como grupo de estudo na minha atividade profissional. Uhum. Então, esse conhecimento trouxe. E aí também, acho que por isso que eu também gosto muito de trabalhar com crianças, né? Quando eu fui para a Escola da Vila, eu pude experimentar a questão da discussão da construção do conhecimento.
E para mim isso é fundamental. Isso eu trago até hoje em dia. Me envolvi muito com questão de metodologias ativas. Então, meus últimos anos como profissional, né, a última década como profissional, foi buscando trabalhar a questão de metodologias ativas na educação física, que eu acho que ela possibilita você ter o aluno nesse sentido. Estudei muito Paulo Freire, né, gosto muito de Paulo Freire, acho que tem uma pegada freiriana também na minha postura. Acho que isso também me trouxe dessa militância minha nesses conselhos, né? Eu fiz movimentos sociais e democracia participativa. Foi uma especialização que eu fiz quando eu estava no auge dessa situação de estar no CONAMA e mexendo com movimentos sociais. E isso também... toda essa formação piagetiana, freiriana, de conceitos, de como lidar com a questão de ensino-aprendizagem, me mostrou que a gente tem que trabalhar isso para poder fortalecer a questão da participação social. Uhum. Eu acredito que a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança, mesmo com as questões ambientais, se a gente não tiver uma forte participação social. E isso se dá através dos conselhos, porque a nossa própria Constituição consolidou o nosso modelo de participação e controle social. Uhum. Né? Por isso também que eu acabei indo para os conselhos. Né? Eu fiz parte do Conselho de Meio Ambiente da cidade de Ubatuba durante muitos anos. Aliás, eu ajudei a construir o Conselho de Educação Física. Na época existia o CEPAM aqui. Uma amiga, Ana, que trabalhou no CEPAM, que estudou muito, né? Tem livros publicados com relação à questão de como você estruturar os conselhos de meio ambiente, como você formar conselheiros, e a gente formou conselheiros. Esses conselheiros que a gente formou em Ubatuba até hoje têm atuação em conselhos ou na vida social da cidade. Uhum. Então, tem bastante coisa. Sim, sim. Falando com você e vindo todas essas memórias, eu vou tentando pensar o que é que posso tirar como mais relevante, mas eu falo, nossa, tem tantas coisas que foram super relevantes. Não, eu fico aqui pensando com tanto repertório, né, e com experiências tão diversificadas, como que deve ser a sua aula para as crianças, Roberto? Olha, deve ser várias vezes eu tive problemas com a direção da escola. Oh, né? Puxa. Porque, assim, na minha aula, pode pular a janela. Putz. Mas... Eu uso a janela como instrumento de aula. Lá onde eu dou aula, eu também fui privilegiado. Quando eu passei no concurso, eu passei em segundo lugar do concurso. E tinham 3 escolas. E 2 eram muito longe e uma era no centro. Eu falei, bom, eu sou o segundo, a pessoa vai escolher do centro, eu vou ficar com uma dessas outras 2. Aí a pessoa que entrou em primeiro não chegou na hora de escolher. Ela atrasou. Aí eu escolhi antes dela e peguei essa escola no centro. Essa escola tinha uma sala que era uma biblioteca e ela virou uma sala de educação física. Ela tinha espelho, espaldar, banco sueco, colchão, plinto, trave. Bom, um professor de educação física com tudo isso, para trabalhar com criança pequena, então eu montava circuitos daqueles que levantavam o cabelo, né? Uhum. Dos professores, da direção e da gestão da escola. E eu adoro trabalhar com cordas, então eu punha muita corda na minha aula. Então a minha aula é uma aula que nós, crianças, assim, bom, educação física, acho que qualquer professor de educação física é o mais amado em qualquer escola, né? Mas lá e para não evitar conflito com relação a essa questão de pular a janela e tudo mais, eu sempre... no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, trabalhava as regras, né? E aí, para eles, tinha que ficar claro assim, na aula de educação física, pode pular a janela. Por quê? Porque a janela faz parte dos objetos que eu monto, né? Uhum. Então, assim, eu punha uma trave na janela e no plinto, e as crianças tinham que passar pela trave, e depois tinham que passar por trás da janela, que era um negócio cheio de pedra, que parecia uma parede escalada, e entrar pela outra janela. Não tem como você fazer isso se não fosse pela janela. Então, assim, a janela da professora de educação física não é uma janela comum, ela é uma janela que é um equipamento da aula. Na sala de aula não pode pular a janela. E aí quando a diretora falava, mas olha, eles estão lá na janela, não sei o que, eu falei, aqui, você pode pular na janela sem ser aqui na minha aula? Não, professor, só aqui, na outra escola não pode. Na sua casa pode também? Não, só se minha mãe deixar. E aí eu desmontava um pouco a gestão. Mas formando a minha aula... pequenos encrenqueiros. Não, olha, eu não diria encrenqueiros, mas eles eram
bem estimulados. Isso eu tenho certeza que eles eram muito estimulados. Nossa, muitos assim, como eu dei aula desde 2001, estamos em 24, tem alunos que estão, né, eles começaram, vamos dizer, em 2001, que era o primeiro ano dele, era com 7 anos, porque ainda não tinha a entrar com 6 anos, aquela coisa. Então, era com 7 anos. 7 com 23, está com 30 anos. Então, eu estou andando na cidade, às vezes, professor, tudo eu olho assim, nossa, meu aluno. Alguns com filho, alunos que estão dando aula já, né? É muito gratificante. Isso é uma coisa que o professor, de uma maneira geral, tem que... É importante que ele entenda a importância que ele tem na vida das outras pessoas e mesmo na vida dos outros profissionais, né? Eu tive professoras que... teve uma época que eu trabalhava na coordenação da escola, né? E aí uma das coisas que eu falava era assim, olha, tem que estudar, tem que ler bastante. Porque né, a tendência nas escolas de coordenação é aquele coordenador que pega leve, né? Esses são os que têm mais chance de virar coordenador do que os que querem fazer estudar. E eu gostava de fazer estudar, mas no sentido pelo prazer, né? Eu acho que estudar, né, o conhecimento é muito prazer. Eu sinto muita falta de você ter produção acadêmica dentro da escola. Eu me envolvi com o PIBID, de educação física, né? O PIBID é um projeto de residência de educação física. Ninguém quis pegar isso lá em Ubatuba. Eu falei, eu quero, né? Por quê? Olha a chance que eu tenho de trabalhar com alunos que têm que fazer prática, né? Real, né? Vivenciar isso. E, nossa, foi uma experiência também riquíssima, porque muitos deles falaram, nossa, eu aprendi mais aqui na sua aula do que na faculdade. Eu falei, olha, é uma composição das duas coisas. Sim. Mas estimular a produção de conhecimento é uma coisa fundamental. E isso é uma coisa que eu acho que as escolas de educação física deveriam ter isso como uma prática, a produção de conhecimento, porque na produção de conhecimento, os professores estudando, eu acho que você reflete sobre a sua prática. E é super importante você refletir sobre a sua prática, né? Por mais que eu optei por trabalhar com metodologias ativas, eu sempre tive questão e sempre me questionei sobre como você consegue fazer com que a sua aula tenha vínculo e faça significado para aquela criança. E eu nunca fui professor de chegar e jogar uma bola e falar, fica jogando bola aqui. Não, até acontecia de ficarem jogando bola na minha aula, mas ela sempre tinha um fundo pedagógico, que eu acho que é fundamental para o profissional. Estudar, pesquisar, estudar, que através do estudo, do desafio, quando você começa a se sentir que você está numa zona de conforto, é a hora que você tem que começar a falar, bom, tem que fazer uma especialização, eu tenho que fazer alguma outra coisa para aferir se aquilo que eu estou fazendo ainda continua tendo significado ou como eu posso aprimorar a minha prática através de estudo para que você possa potencializar aquelas crianças, né? E quando você ouve com uma criança de 30 anos que te encontra na rua e fala, nossa, professor, super legal. Para mim quase que porque eu já estou com 63, né? Não é bem uma criança, no bom sentido. Eu acho que isso dá um prazer muito grande de sentir que você fez significado, mesmo você ficando duas horas por semana com aquela criança. Eu não era um profissional... É diferente daquele professor de sala que a criança chega na segunda e fica até a sexta, e eu sou de educação física, tem 2 aulas de educação física por semana. Sim, e ele dizer que eu fui um professor que teve um significado muito grande na vida, eu acho que isso é sinal de que eu acho que eu acertei bastante coisa que eu fiz. Com certeza. Isso até se conecta um pouco com a minha próxima pergunta, que seria o que você diria para um estudante de educação física de hoje, que está ali na graduação ainda, tem toda a sua carreira pela frente, o que você diria para esse estudante? Bom, eu acho que em termos
E o estudo é fundamental. Eu acho que assim, nunca pare de estudar e nunca ache que o que você sabe já é o suficiente. Porque sempre tem alguma coisa e alguma novidade. Às vezes você descarta, às vezes você fala, não, isso daqui não é para mim, eu não concordo. Até para discordar, eu acho que isso daí é importante. Eu acho que, enquanto formação, nunca parar de estudar. Isso é primordial. Agora, enquanto possibilidades profissionais, e aí eu falando enquanto delegado do CREF, eu acredito que é uma discussão que a gente tem tido nas reuniões, né? Eu ser delegado do CREF é muito legal, porque você imagina, nós somos 80 delegados, se não me engano, né? São muitos delegados, e quando a gente faz as plenárias, a gente se reúne. E eu diria que assim, é uma fauna profissional absurda, porque a gente tem profissional de educação física de escola, a gente tem profissional da academia, a gente tem personal trainer, a gente tem profissionais ligados a judô, ligados ao basquete, tem de tudo, porque o próprio objetivo do próprio conselho é você ser plural, né? E nessas discussões, uma situação que eu acho que é muito significativa para quem vai se formar é assim, a nossa sociedade está ficando velha. E a gente está tendo muitas pessoas com uma certa idade que ainda têm condições motoras e que têm que ficar trabalhando essas condições motoras. Então, buscar se especializar em atividades, academias voltadas para a terceira idade, programas voltados para a terceira idade, é meio que um pouco da bola do momento. Então, para quem está se formando, tem muito pouca academia focada nisso, está crescendo muito, isso na Europa está bombando, nos Estados Unidos está bombando, aqui ainda vai chegar essa onda, e aí eu acho que sim, profissionalmente, se a pessoa quer ter uma perspectiva de poder ter uma vida profissional mais abastada, assim, no sentido de mercado, né? Trabalhar com idoso é uma coisa que daqui para frente vai crescer muito, muito, muito. Então, também vai aí uma dica de conversas que eu tenho com vários delegados e que muitos deles apontam que é uma carência que a gente tem no mercado de profissionais que sabem atuar com isso e de academias que tenham esse perfil. Com terceira idade, de terceira idade. Então, acho que é um bom mercado para poder investir e estudar. Sim, sim. Pesquisar. E depois de toda essa nossa conversa, né, sobre a trajetória, né, sobre todos esses anos, eu queria saber como você se sente ao fazer parte da história de 90 anos de EFE. Putz, olha, muito orgulhoso, porque poder estar, né, deixando aqui um depoimento, contando um pouco da minha vida, falando das minhas coisas, né? Não sei se é interessante para muita gente, mas com certeza algumas pessoas vão entender, vão conseguir me entender um pouco, né, assistindo, porque tem gente que não conhece toda essa minha trajetória. Eu acho que poder deixar esse legado, ter sido convidado para poder comemorar, né, esses 90 anos da educação física na Universidade de São Paulo me deixa orgulhoso. Eu acho que é um prazer poder compartilhar. Eu acho que podendo compartilhar, a gente pode estar despertando coisas nas pessoas, né? Poder falar que assim, não é porque eu sou um profissional de educação física que eu não posso atuar em outras áreas com competência. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de ter essa ecleticidade, assim, né? Eu gosto de experimentar coisas. Eu acho que eu me mantive muito tempo na profissão como professor, porque eu também amo criança e amo aquilo que eu faço com as crianças, né? Me dá muito prazer trabalhar essa questão lúdica, né, nas minhas aulas, e a questão dos desafios motores. Isso é uma coisa que eu acho que é muito significativo, ao mesmo tempo que me preocupo com essa formação deles, me preocupo com o futuro deles, né? Quando eu estou buscando lutar pelo meio ambiente, não é por mim. Eu vou estar aqui mais 20 anos, 30 anos, não sei, né? A gente não sabe o que nos reserva, mas as gerações futuras vão continuar. O que eu vou deixar para eles, né? O que eu posso deixar de exemplo e o que eu posso deixar de legado mesmo, enquanto informação, enquanto pesquisa, enquanto dados que a gente pode estar trabalhando, enquanto convencimento, falas, porque eu acho que tudo
Tá tudo muito interligado. E a gente é isso, a gente é sistêmico, né? A gente não é compartimentalizado. E aí, tentar achar o caminho de você conseguir ser holístico, vamos assim dizer, dentro do contexto de vida, é super importante. Eu consigo um pouco, né? Porque a vida é cheia de contradições e a gente tem as dificuldades do dia a dia que a gente tem que enfrentar e as coisas que o sistema nos obriga a fazer, que a gente consegue enfrentar até um determinado limite. Depois de um determinado limite não tem como. Né? Mas que eu sinto que o fato de ter a consciência do papel que a gente tem enquanto ser social no mundo, de poder transformar, eu acho que isso é o que me dá o prazer de poder estar sendo convidado para conversar sobre os 90 anos da educação física como um profissional que, além de profissional da educação física, também um ambientalista, né? Que luta para tentar mudar um pouco esse mundo que a gente está vivendo aí e tentar achar saídas, né? Sim, sim. É isso que a gente vive. Eu até ia propor uma pergunta bônus, né? Fica à vontade. Assim, eu já vi uma discussão, né, sobre essas questões ambientais que, com tanto pessimismo, né, o pessimismo também não é uma postura muito produtiva. Sim. Porque se você pensa que nada adianta, então você não vai fazer nada, né? Mas como se manter otimista ou com o mínimo de otimismo frente a esse cenário que estamos vivendo, Roberta? Como se manter otimista? Olha, eu acho que é um grande exercício, né? Eu tenho 2 filhos, os 2 filhos são desafiadores nas suas propostas, né? Um deles está trabalhando agora com desidratadores, que ele faz a desidratação de alimentos através de energia solar. Então, ele mistura energia solar, então o calor do aquecimento da água e um pouco de energia elétrica, ele faz desidratação de alimentos. Como a questão de alimentação saudável e alimentos desidratados está bombando, ele está conseguindo se dar super bem, e isso principalmente na região norte e nordeste, que inclusive está no norte agora, em comunidades ribeirinhas, organizando, dando um upgrade e uma leva de fornos que ele vendeu lá para poder o pessoal de lá trabalhar essa questão da desidratação com alimentos locais, né? Então, eu acho que ele tem um pouco dessa minha veia. E o outro com uma questão intelectual muito desafiadora, né? Ele vive com a gente e tem algumas situações e a gente tem que lidar com isso, e dentro dessa busca os desafios que ele coloca com relação às questões intelectuais, né, da gente se repensar, é muito forte. Então, acho que um pouco do legado que a gente pode deixar é esse, e não se contaminar por esse pessimismo. Eu diria assim, a gente vive numa sociedade muito efêmera, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Você não tem um amálgama das coisas, a gente está perdendo algumas questões de valores e de princípios, não no sentido de TFP, nada disso, muito pelo contrário, né? Eu acho que é uma questão do comprometimento com as outras gerações. A gente está muito preocupado conosco somente, né? Então, a gente está se vivendo muito ensimesmado dentro de uma perspectiva atual, contemporânea. A gente, para poder enfrentar esse pessimismo, dada essa situação, eu acho que a gente tem que extrapolar aquilo que a gente está vivendo para aquilo que a gente pode ajudar. A gente tem muita dificuldade, porque assim, não é porque eu separo o lixo. Lá em Ubatuba, eu já várias vezes tentei questão de separação de lixo, né? Separar o lixo não é uma coisa que vai resolver o problema do planeta, mas com certeza vai fazer com que você comece a pensar naquelas coisas que você está usando,
Né? O porquê que precisa ter tantas embalagens, para onde vai essa embalagem, por que usar embalagens que já não são mais recicláveis, né? Como que isso pode se traduzir na sua vida? E aí essa pequena mudança faz com que a própria indústria tenha necessidade de se adequar. Toda essa pressão com os descartáveis está fazendo com que até o McDonald's, que é um suprassumo de consumismo, né, use embalagens que agora já não tem tanto plástico, mas eles geram muita embalagem. Né? E muitas indústrias têm que entender que a gente tem que ter uma outra pegada econômica. Né? Existe uma questão da economia circular, né? Dos objetos. Há muitos anos atrás, agora se fala menos, mas há um tempo atrás estava se discutindo você não ser dono das coisas. Você não tem esse teu tablet, ele não é seu. Esse teu tablet, ele vai ficar com você enquanto você está usando. Quando você parar de usar ou ele ficar obsoleto, ele volta para quem fabricou. E quem fabricou vai fazer ou um upgrade nele ou dar uma destinação adequada. E aí tudo isso tem que estar vinculado todo ao balanço energético disso. Mas assim, você comprou um tapete para sua casa. Você não simplesmente vai pegar aquele tapete e jogar fora. Você vai devolver aquele tapete para quem fez aquele tapete quando ele não tiver mais serventia para você. Um móvel, hoje tem os móveis de MDF, eu vejo essas enchentes que estão acontecendo por conta das mudanças climáticas, as pessoas perdem tudo, porque se encostou água nesses móveis de hoje em dia, se encostou um palmo de água, ele é estufa. Quer dizer, você perde o móvel e você joga o móvel inteiro fora. Né? Quem que tem que ser responsabilizado por esse resíduo? Você que comprou ou aquele que produziu e que não produziu de uma maneira que aquilo pudesse entrar dentro de uma economia circular, né? E trazer esses valores fazem com que, e aí a gente assumir isso para o nosso dia a dia, fazem com que a gente contribua para não favorecer esse pessimismo. Porque se a gente fosse falar de mudanças climáticas, os cenários são os piores possíveis. São os piores possíveis. Como que você pode contribuir? Para de colocar combustível fóssil no seu carro. Você já coloca óleo, alguns outros que têm uma outra pegada, né? Tem uma pegada de carbono, mas não são queimados e jogados na atmosfera. Mas a gente tem o álcool. O nosso álcool é melhor do que carro elétrico, porque o álcool ele trabalha com carbono contemporâneo. O carro elétrico, você tem todo um gasto de energia para fazer as baterias e tudo mais, né? Por que a gente não favorece a utilização do álcool? Mas aí você também tem que pensar na questão da agricultura, porque se você trocar a gasolina pelo álcool, haja terra para você plantar cana, e aí é onde você tem as outras culturas, né? Como você trabalha isso? Então, será que pensar em não ter transporte individual, o transporte individual ele ser coletivo, como os Ubers, os táxis, você não precisa ter carro, né? E vamos trabalhar com os transportes públicos, né? Ontem eu estava parado olhando o ônibus, eu vendo um monte de carro parado e ônibus passando vazio. Eu falei, gente, tudo bem, o carro é confortável, eu acabei vindo de carro por uma questão de conforto, né? Eu uso álcool no meu carro, mas eu poderia vir de transporte público, eu poderia nem ter carro. E a gente faz essa discussão internamente na família também, né? Existe toda uma conjuntura para a gente ter carro, mas a tendência nossa vai ser abandonar o carro e tentar trabalhar o transporte individual e trazer a discussão do transporte individual de forma que ele possa ser sustentável. Aí entra a questão da sustentabilidade na transição. Né? Então, buscar a sustentabilidade, ela vem dentro de uma perspectiva de uma transição energética. Você tem que sair do combustível fóssil, você tem que sair do consumo pelo consumo e você tem que entrar em economia circular, em economia de baixo carbono e como a gente consegue chegar nisso para poder garantir que a gente possa desfrutar. Eu estou em Ubatuba há 30 anos, eu vou para praias, eu vou para cachoeiras, eu faço trilhas que estão como há 30 anos atrás. Apesar de ter crescido a movimentação, ter crescido o número de pessoas, mas as pessoas que foram se formando, né? Eu também sou eu sou monitor ambiental do Parque da Ilha Chieta, então mais uma coisinha. Mais uma coisinha. E os guias que estão se formando hoje, né, os monitores ambientais que estão se formando hoje, eles já têm uma pegada ambiental diferenciada. Então, eles trabalham com o Leave No Trace, né, não deixe rastros,
Como é que você lida com os resíduos de quando você vai fazer uma trilha? Como é que você não polui quando você vai fazer uma trilha? Estudos de capacidade de carga ou capacidade de suporte. Então, quantas pessoas podem caminhar naquela trilha para que aquela trilha possa se manter, né? Sem precisar de manutenção, sem ter uma interferência ambiental grande durante muitos, muitos anos. E isso é através de estudo, de pesquisa e das pessoas não quererem tá dando dinheiro levar as pessoas para a trilha. Então eu vou colocar as 50 pessoas e levar para uma trilha. Qual que é a experiência que aquela pessoa vai ter e o que você vai fazer com aquela trilha que é a sua galinha dos ovos de ouro, né? Então, entender um pouco essas pegadas e como você trabalhar isso, eu acho que ajuda a minimizar e a sua mudança seja a mudança que você quer no mundo. As coisas que você consegue mudar, o pouco que você consegue mudar, fazem a diferença. Não só pelo exemplo, como vai aumentando a porcentagem de pessoas que estão mudando o seu comportamento para tentar achar uma maneira diferente da gente construir essa sociedade. Não existe receita, temos que construir juntos. Num mundo com 9 bilhões de pessoas, é muito complexo, né? Como a gente equaciona isso, são os grandes desafios que eu vejo para a gente não entrar num pessimismo e acabar achando que não tem saída. Eu acho que a saída não é fácil, mas tem. E a gente tem tempo ainda de recuperar. Então, é arregaçar as mangas e seguir em frente, né? Senão é improdutivo também, coisas. Né? Improdutivo. A não ação é pior do que uma ação individual. Né? Então, contribuir com o seu grãozinho de areia é mais importante do que você não fazer nada ou você jogar o papel, porque todo mundo joga o papel, né? Usar o combustível, usar a gasolina porque é o mais barato, e aí tudo bem, todo mundo usa e não tem nada. Então, entender. E aí entra a questão de estudo, entender também o porquê das coisas, né? Que eu acho que isso é fundamental. Então, a gente discutir mudanças climáticas sem entender o que causa as mudanças climáticas e sem entender como a gente pode mitigar, a gente vai ficar só fazendo adaptação. E as adaptações normalmente não são muito favoráveis, né? Sim. E aí entra num monte de outras coisas aí, porque vai engatando assim, eu vou embora. Se quiser, eu fico hoje até... Dá para falar um monte. Sim, mas assim, acho que essa conversa deu muito material para refletirmos, legal, né? Que bom. Na nossa atuação aqui no planeta e também sobre o papel da educação física nisso tudo, Com certeza. Né? É aquilo que eu falei de ecologia pessoal, né? Sim. A gente tem que entender que o nosso corpo tem que estar equilibrado ecologicamente. Com certeza. Né? Então, o tipo de alimentação que a gente faz, as atividades físicas que a gente faz, como a gente lida com o nosso corpo, como a gente também tem que lidar com o nosso planeta. Se a gente quer ter um corpo saudável, a gente também tem que ter um planeta saudável. Então, eu acho que está bem ligado ali, concorre muito. E eu vejo muitos profissionais ocupando cargos de liderança, profissionais de educação física. Eu fico muito contente, não só secretários de educação física, não. Teve muitos professores de educação física que viraram diretores de escola, que fazem um trabalho muito bom, né? Que atuam profissionalmente em áreas de responsabilidades muito significativas, né? E que fazem a diferença. Então, eu acho que o profissional de educação física tem a faca e o queijo para poder fazer tirar a gente da zona de conforto e, ao mesmo tempo, ajudar a gente a melhorar um pouco o nosso planeta. Com certeza, com certeza. Roberto, eu agradeço por todas essas reflexões e também pela sua companhia no nosso podcast e por compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua experiência. E obrigado pela participação. Eu que agradeço, achei que foi muito gostoso. Foi bom falar, refletir sobre um monte de coisas. Lembrei de um monte de coisas, foi muito gostoso. Eu acho que espero que ajude as pessoas a refletirem um pouco, né? E a minha contribuição para os 90 anos da nossa querida educação física. Com certeza. Legal, gente. Obrigado. Nós agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP Oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.